trabalho vai ser apresentado por Ana Flávia Tachevski, Márcia Samir Bonfim e Thaís Regina Melo, acadêmicas do quarto ano de licenciatura em matemática. Capacitores são dispositivos utilizados para armazenamento de cargas elétricas. Existem vários tipos e formatos. Não bastante todos compartilharem algo em comum, são formados com dois terminais separados e algum material dielétrico. Os capacitores são utilizados em diversas aplicações tecnológicas. É praticamente impossível encontrar algum circuito eletrônico que não tenha esse tipo de dispositivo. Capacitores é um modelo básico ali de capacitor que possui duas placas capacitoras, conhecidas também como armaduras, que são separadas por um material dielétrico. Em outras palavras, são dois materiais metálicos e entre eles existe um outro material que é isolante. Os capacitores são especificados em farads e os seus submúltiplos, como a gente está vendo na imagem ao lado ali. Função dos capacitores: armazenar carga elétrica em seu interior. Durante as descargas, os capacitores podem fornecer grandes quantidades de carga elétrica para um circuito. Os capacitores levam um pequeno tempo para serem carregados completamente. Entretanto, sua descarga geralmente é rápida. Por isso que os capacitores são largamente usados em dispositivos eletrônicos que vão demandar grandes intensidades de corrente elétrica, como aparelhos de som de alta potência, por exemplo. Agora a gente vai ver alguns tipos de capacitores. O primeiro tipo de capacitores são os eletrolíticos. Contém finas camadas de alumínio envolvidas em óxido de alumínio e embebidas em eletrolitos líquidos. Eles são diferentes dos demais por causa da sua espessura e do seu dielétrico, que é muito pequeno. Além disso, a maioria dos capacitores possui polaridade fixa, com exceção dos capacitores eletrolíticos especiais. Os tipos mais comuns de capacitores são usados os mesmos materiais para as armaduras, que podem ser tântalo, alumínio ou nióbio, além de outros que permitem essas características, como a gente viu ali na imagem. Agora, o próximo são os capacitores de poliéster, que são um tipo de capacitor bastante compacto formado por folhas de poliéster e alumínio. Esses capacitores têm uma capacidade de autogeneração no caso de dano entre suas camadas. O material metálico que está sobre suas folhas de poliéster evapora por ser muito fino, evitando um curto-circuito. A quantidade de folhas e espessura são as mesmas determinadas a capacitância desse capacitor. Daí ele tem a imagem do capacitor. Capacitor de tântalo tem uma vida útil mais longa, usando como dielétrico óxido de tântalo. E esse capacitor é usado para substituir os capacitores eletrolíticos, como se quer minimizar o circuito. Seu material dielétrico é o óxido, que a gente já falou ali, de tântalo. Tem baixa corrente de fuga e ele tem uma vida útil geralmente maior do que a dos outros. Esse também merece cuidado na hora da polarização, pois é polarizado de maneira incorreta, certamente ocasionará em uma explosão imediata. Para prevenir isso, a gente, como de costume, os fabricantes tomam cuidado de deixar o terminal positivo maior que o negativo, para que não aconteça isso. Capacitores de óleo foram os primeiros tipos de capacitores, e assim como os capacitores de papel, deixaram de ser usados por serem pouco práticos e confiáveis. Esses capacitores já não são mais fabricados, né? Eles eram usados para equipamentos valvulados,
onde requer alta isolação. Sua composição era de fitas de alumínio enroladas em papel embutidos por óleo. Da mesma forma, os capacitores de papel já não são mais fabricados. Eles eram usados nos primórdios da eletrônica, lá antigamente. Então ali a gente tem uma imagem ainda de um. E os capacitores variáveis são os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas e sua área de contato, largamente utilizados em aparelhos valvulados como rádios e televisores. O material dielétrico geralmente é o ar, as placas são de alumínio ou latão e não são indicados para trabalhos de altas potências e tensões elevadas. E os capacitores cerâmicos são feitos em um formato de disco, são formados de placas condutoras que envolvem um meio como papel, vidro ou ar. É um dos modelos mais conhecidos e usados. Consiste em um disco cerâmico com duas fitas metálicas em cada uma das suas faces. Esse capacitor geralmente causa certa confusão nos valores descritos sobre sua superfície. São usados para circuitos de alta frequência e corrente contínua e armazenam pequenas quantidades de cargas elétricas. Olá, eu sou a acadêmica Ana Flávia Tachevski e vou estar comentando com vocês sobre equação geral, capacitores em série e capacitores em paralelo. Então, sobre a equação geral. A definição mais abrangente de capacitância entre dois condutores quaisquer imersos em um meio dielétrico homogêneo é dada pela seguinte expressão: C igual a Q dividido por V, onde Q é o módulo da carga elétrica total de cada condutor e V é a diferença de potencial elétrico entre os condutores. Quanto maior a capacitância C, maior o módulo de Q para uma dada diferença de potencial V, portanto, maior energia armazenada. A capacitância, portanto, é a medida da capacidade de armazenar energia de um dado capacitor para uma dada DDP aplicada. Placas paralelas. Para os capacitores de placas paralelas, um dos tipos mais simples de capacitores, é possível determinar sua capacitância usando uma fórmula que relaciona sua área e a distância entre suas placas. Então, C é igual a E de 0 vezes A dividido por D. A é a área da placa do capacitor, D é a distância entre as placas do capacitor e E é a permissividade elétrica do vácuo. No sensor capacitivo, cada array de pixels funciona como uma das placas paralelas do capacitor, enquanto que a derme, a condutora de eletricidade, funciona como a outra placa e a epiderme, a não condutora, como o dielétrico. Uma desvantagem do sensor capacitivo é que ele é sensível a descargas eletrostáticas. Esse sensor pode ser de dois tipos, passivo e ativo. Capacitores em série. Na associação de capacitores em série, conectamos dois ou mais capacitores do mesmo ramo, o fio, de um circuito, de modo que as cargas elétricas armazenadas nas armaduras de cada capacitor sejam iguais. Nesse tipo de associação, a armadura do capacitor, que é carregada com carga positiva, é ligada à armadura carregada com carga negativa do capacitor seguinte. Na associação de capacitores em série, a capacitância equivalente é determinada pelo produto dividido pela soma das capacitâncias individuais. Em outras palavras, o inverso da capacitância equivalente a de uma associação de capacitores em série é igual à soma dos inversos das capacitâncias individuais. Essa capacitância, chamada de capacitância equivalente, pode ser calculada da seguinte forma, em que C1, C2, C3 e infinitamente até Cn são as capacitâncias dos N capacitores individuais ligados em série. É importante notar que, independentemente do número de capacitores associados em série ou dos valores de suas capacitâncias, a capacitância equivalente de uma associação em série é sempre menor do que qualquer uma das capacitâncias individuais. Capacitores em paralelo.
Agora, imagine que os dois capacitores, 1 e 2, sejam associados em paralelo com o gerador, como mostrado na figura abaixo. Nesse caso, o que acontece com as grandezas do circuito? Note que a primeira coisa que podemos ver é que após o processo de carregamento, a diferença do potencial U entre as placas de cada capacitor é idêntica à força eletromotriz E do gerador. Dessa forma, podemos concluir que capacitores associados em paralelo submetem-se à mesma diferença de potencial. Além disso, uma diferença crucial entre uma associação em série e em paralelo é que na associação em paralelo o gerador está em contato direto com todos os capacitores e efetivamente carrega todos eles, ou seja, não depende da indução eletrostática. Por essa razão, a quantidade de cargas pode ser diferente entre os capacitores ligados. Essa quantidade vai depender das características individuais de cada um deles. Sendo assim, após o carregamento, a carga total Q, estabelecida na associação em paralelo, é equivalente à soma das cargas presentes em cada capacitor, que é o Q igual a Q1 mais Q2. No caso da associação em paralelo, basta somar todos os capacitantes individuais dos capacitores envolvidos, em que C1, C2, C3 e infinitamente até Cn são as capacitâncias dos N capacitores individuais ligados em paralelo. Note que a capacitância equivalente de uma associação em paralelo é sempre maior do que qualquer uma das capacitâncias individuais. Além de ter os capacitores em paralelo e os capacitores em série, existem os capacitores misto, que é uma associação do paralelo com a série. Uma associação mista de capacitores ocorre quando em um mesmo circuito existem capacitores ligados em série e em paralelo. Nesses casos, não existem fórmulas gerais para analisar as capacitâncias diferenças de potencial e quantidades de carga. Cada circuito será diferente e terá suas particularidades. Para resolver problemas desse tipo, é preciso dividi-los em partes, identificando onde temos associações em série e onde temos associações em paralelo, para só então utilizar as respectivas fórmulas de cada um. E aqui segue um quadrinho com um resuminho da capacitores em paralelo e capacitores em série. Olá, sou a acadêmica Marcia Samile e vou falar sobre sensores capacitivos na agricultura. A evolução tecnológica tem tornado a agricultura cada vez mais eficiente e produtiva. Elementos como imagens de satélite, estudos do solo, respostas e análises feitas de forma instantânea e automatização vêm transformando esse cenário e tornando-o cada vez mais interessante. Esses sensores permitem obter diversas informações importantes sobre a vegetação, o solo e outros elementos fundamentais. Os sensores permitem que você tenha informações de qualidade sobre o cultivo, clima, local e o solo. Além disso, é possível obter informações que vão além da percepção humana. Eles potencializam e agilizam a coleta de dados, realizam comandos de forma automática ou remota e executam tarefas e ações à distância em tempo real. Os sensores são grandes aliados no desenvolvimento da agricultura de precisão, isto é, são elementos importantes para seu desenvolvimento e sucesso. Isso sem contar a melhoria na sustentabilidade ambiental e em seu potencial retorno econômico. Como exemplo, podemos destacar a aplicação localizada de insumos em tempo real, em cada lavoura e de acordo com as suas necessidades específicas. Da mesma forma que o maquinário agrícola complementa o serviço braçal do agricultor, os sensores são seus olhos e ouvidos na lavoura, mesmo que de forma remota. Além de permitir identificar e obter dados de forma ágil e facilitada, também permitem executar tarefas difíceis ou em condições de trabalhos inacessíveis aos seres humanos. Por definição, o sensoriamento agrícola é a obtenção de informações sem que haja contato físico direto com o objeto sensorizado. Em geral, os sensores agrícolas são ópticos, térmicos ou elétricos. Além disso, permitem monitorar funções específicas como o teor de umidade ou fluxo de grãos, dentre outras aplicações. Seu uso tem sido realizado em diversas aplicações, tais elas como avaliação do estado hídrico e nutricional de plantas, detecção de plantas daninhas e de insetos, contagem e fluxo de grãos,
Também é possível utilizar os sensores na agricultura para analisar e prospectar características do solo de uma lavoura, cultura ou propriedade em tempo real. Outra técnica interessante e que vem sendo disseminada na agricultura é o mapeamento da condutividade elétrica do solo, com o auxílio do GPS. É possível determinar textura e propriedades do solo de forma bastante eficiente. Também é possível realizar outros levantamentos, como o teor de matéria orgânica, características da lavoura, análise das variações do solo e do clima ao longo do tempo, mapeamento remoto de área e de qualidade do solo. Um exemplo é o pluviômetro. O pluviômetro ele é um sensor do volume de chuva, onde ele coleta e armazena a água das precipitações durante um determinado tempo e local, mostrando ao produtor o valor da precipitação medida em milímetros. Assim, é possível analisar o histórico de irrigação por chuva da região registrada e programar as irrigações futuras. A versão digital do sensor utiliza de um mecanismo reclinável que entorna o líquido ao acumular um determinado volume, emitindo um sinal eletrônico que será registrado por um dispositivo pré-selecionado pelo usuário. Já a versão analógica é composta de um funil e uma régua que armazena o líquido e informa o volume coletado no dia.